Nossa, como eu estou feliz! Com muito carinho, com muita gratidão, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Líder por Amor. E hoje recebendo mais uma convidada para lá de especial, ela que é formada em psicologia na USP, especialidade dela é sempre saúde mental, o que mais nós estamos precisando nos últimos anos, nos últimos tempos. Ela é uma querida amiga, colunista da CBN aqui de Ribeirão Preto, especialista em uma série de ações voltadas para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, para os idosos também, mas com grande satisfação. Hoje, o podcast Líder por Amor recebe Dani Zeotti. Eita, que coisa boa! Obrigada por ter me aqui, meu amigo. Estou muito feliz e eu fiquei mais feliz ainda porque eu cheguei e me surpreendi. Pela nossa correria, né? Você me fez o convite, aquela coisa, orquestra, agenda. Quando eu cheguei, você me explicou, né, o intuito do seu podcast e que você convidava pessoas que fazem o seu trabalho por amor. Nossa, eu estou no lugar certo. Eu sempre digo, né? Sou uma psicóloga convicta. Exato. Então... E é legal porque às vezes eu convido algumas pessoas, né? E as pessoas falam assim, não, mas você não fala sobre liderança, por que eu vou participar? Eu falo, calma aí, eu falo sobre liderança, mas é uma liderança por amor, então eu só posso trazer aqui aqueles que amam o que fazem. Sim, e o bom profissional, ele é líder no que ele é, independente se ele lidera uma equipe de que é só ele que faz e se relaciona com outras pessoas, outros parceiros, se ele lidera uma equipe de 20, de 100, o bom profissional, ele deve ser um bom líder. Em primeiro lugar, de si mesmo, e depois da sua equipe, enfim. Exatamente isso. Por isso que você está aqui, tá vendo? É fácil, eu nem perguntei, você já respondeu tudo, então já está fácil. Mas eu quero começar perguntando já, assim, polêmica, tá? Pode? Vamos, claro. Pode. Passamos por um período muito difícil durante a pandemia, nós tivemos o privilégio de trabalharmos juntos e foi lá que a gente, né, nos conhecemos em virtude de tudo que estava acontecendo naquele momento. Tentamos contribuir da melhor maneira possível, né, online, com as pessoas que estavam precisando. Mas agora, depois desse período, a gente voltou e tal, quais são as consequências? Se lembra que durante a pandemia, os nossos encontros, nós dizíamos a seguinte frase. Eu me lembro que eu repeti isso várias vezes, inclusive. Olha, as consequências na saúde física da população mundial estamos vendo, estamos tendo acesso agora. As consequências sociais também. As consequências financeiras estamos começando a observar e veremos nos próximos anos. Temos mais ou menos como mensurar tudo isso. Agora, o impacto na saúde mental das pessoas é imensurável. E é isso que eu vejo hoje. Ainda hoje, eu não conseguiria descrever todos os impactos da pandemia na saúde mental das pessoas. Ainda aparecem impactos, ainda aparecem sinais e sintomas. Eu dizia a você, né, durante a pandemia, eu dizia, Ângelo, tá aparecendo sintomas novos. Você lembra disso? Lembro. Eu converso com meus colegas da saúde mental, eu digo, peraí, eu vi isso. Que é isso? Me ajuda. Não tem compêndio, não tem artigos, e a gente foi ajudando a criar esse novo conhecimento. Mas o que a gente vê hoje ainda não dá para descrever tudo. Ainda é indescritível, ainda estamos observando. Eu te digo que é grande. É grande. É imenso. O que tem me assustado, né? Como eu tenho o privilégio de estar em contato com vários nichos, várias empresas, várias pessoas, né? Que as empresas são formadas por pessoas ali. É que eu ouço algumas tendências falando assim, foi impactante e tal, mas bola para frente, tipo, passou, né? E eu vejo também o outro extremo, né? Poxa, não estou conseguindo, tá difícil, parece que não é a mesma coisa. Você também sente essas duas vertentes ou tem uma terceira aí? Dentre essas duas vertentes que eu observo, sim, tem uma que me preocupa muito mais. Esse que percebe que, nossa, tá difícil, eu me afastei dos meus amigos, porque tem estudos que comprovam que cada brasileiro perdeu ao menos 3 amigos durante a pandemia. Estou dizendo de amigos, não colegas. Amigos durante a pandemia. Então, nossa, tá difícil, eu perdi amigos, tá difícil voltar, tá difícil me reenturmar, tá difícil voltar ao convívio social, não me sinto bem mais em restaurantes, em lugares públicos, ou, nossa, eu fiquei com tanto medo, enfim, a minha ansiedade piorou, tô abusando mais do álcool. Essa pessoa, por incrível que pareça, está protegida.
por perceber a própria queixa, por perceber a própria dificuldade. Ela está falando. O fato dela estar falando, seja comigo, com você, com o vizinho, com alguém no trabalho, ela já está externalizando uma dor. Isso já é um pedido de ajuda. Sim. Aquele que me diz assim, para mim não fez diferença nenhuma. Aí eu penso assim, nossa, quanto trabalho eu vou ter, meu Deus. Porque sim, somos todos, né, humanos. E é claro que o impacto foi na vida de todos nós. Uns mais, uns menos. Em algumas faixas etárias, mais, em outras menos. Hoje é sabido que crianças e adolescentes foram a faixa etária mais afetada. Pensávamos nos idosos, pensávamos na população economicamente ativa. Crianças e adolescentes estão colhendo os piores frutos hoje do isolamento social e da pandemia. Agora, aquele que me diz que não aconteceu nada com a vida, que emocionalmente está igualzinho, pensa assim, não, né? Não vai dar muito trabalho, você vai me dar muito trabalho, vamos começar a olhar para dentro. É impossível falar isso. Não dá para falar isso, né? É uma negação muito grande da realidade. Na verdade, eu brinco, mas esse é um mecanismo defensivo do ego, é para afastar do ego, digamos, para afastar da consciência um conflito grande, um conflito árduo emocional. Então, a pessoa lança a mão inconscientemente, involuntariamente. Veja bem, não é de propósito, essa pessoa não está fingindo, essa pessoa não está mentindo para mim, mas ela lança a mão da negação da realidade, da repressão desse conflito, e você sabe, angústia, conflitos não servem para viver dentro da gente. Se não sair pela fala, por uma atividade física prazerosa ou por outros meios, ela vai sair pelo corpo. E é por isso que nós estamos vendo tantas doenças psicossomáticas aparecendo aí, eu digo, né, pulverizando os espaços, os médicos, meus colegas imunos, com os que a gente conversa muito, os hematologistas, enfim. E aí você já me deu o gatilho para a próxima pergunta, né? Vamos colocar nesse público que se identificou, que assumiu, que externalizou tudo isso, né? Que está na vibe de vamos conseguir melhorar. Você deu aí 3 rápidos insights, dicas para que as pessoas consigam, né? O que você tem falado para as pessoas, né, colocarem hábitos diferentes na vida, resgatarem hábitos que estavam ali adormecidos? Quais são os caminhos? Então, essa é uma pergunta, Ângelo, ela é muito importante e ela é muito corriqueira, né? Hoje, antes de ir para o meu consultório de manhã, eu estava conversando com a minha ajudante. Minha ajudante está comigo há 8 anos, né? É como se fosse uma irmã. A Zildoca. A Zildoca participou de várias fases da minha vida, inclusive da pandemia comigo, né? E aí, eu estava saindo hoje de manhã e falando a ela que eu tinha que correr, que eu ia atender pacientes, depois eu viria para cá. E aí ela disse, nossa, Dani, tantas entrevistas. E eu falei, sim, nesses 8 anos, muitas, e antes desses 8 anos também. Mas tem algo que sempre aparece, que sempre se repete e não é complicada a solução. A busca pela saúde mental não é difícil. Que bom ouvir isso, viu, Dani? Eu falei pra ela, ouvir isso. Zildoca, a resposta é muito simples, né? Que tem muita gente que não ouve. Aí ela falou assim, nossa senhora, você está com pressa, depois você me explica. Tá bom, vou tentar voltar para almoçar junto com você para a gente conversar. Mas, enfim, quando a gente fala, né, dessa busca pela saúde mental, né, não é um bicho de 7 cabeças, Ângelo, não é. Na verdade, é saúde mental, que durante muito tempo foi tida como tabu, né? Você trabalha em empresas, eu sou formada há 25 anos. Quando eu me formei, nós tínhamos que provar o nosso valor dentro de empresas. Para você conseguir fazer uma palestra dentro de uma empresa, você tinha que passar não só o briefing, você tinha que fazer um ensaio junto com tinha que fazer uma diretoria antes. Exatamente, para comprovar, né, o conteúdo. Não, e o que você vai falar para os meus colaboradores, né? Havia muita desconfiança, né? Graças a Deus houve uma mudança cultural e eu explico já, hoje não é assim. Mas, na verdade, a busca pela saúde mental, ela é simples. No primeiro momento, é entender que a saúde mental é algo do cotidiano, do dia a dia, assim como a saúde física. Então, vamos lá. Seu filho vai sair para a escola, hoje ainda está, como voltaram as aulas, ainda está frio, né? O que é a primeira coisa que você fala? Pega um casaco, porque senão você vai gripar. Isso você está falando de saúde física, ok? A saúde mental tem que fazer parte do seu dia a dia, assim como a saúde física. Tá levando seu filho para a escola? Levanta os olhos para ele, dá uma olhadinha,
Não é a quantidade do tempo, é a qualidade. Olha para ele e fala assim, nossa, parece que você está meio desanimado hoje. O que foi? Ah, não quer falar? Não, é assim mesmo. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está. Fale sobre sentimentos dentro da sua casa. Olha, hoje eu estou do avesso, não é com vocês, é comigo. Tem dias que eu chego no meu consultório e eu falo para minha secretária, eu falo, Fatiminha, não é nada com você, mas hoje eu estou mordendo. Já aviso, eu estou me reconhecendo e ajudando a se reconhecer também. Hoje, qualquer coisa que eu pensar que é comigo é persecutoriedade minha. Primeiro, faça a saúde mental fazer parte do seu dia. Aí depois vem aquelas regras, que são regras mesmo, por incrível que pareça, mas que eu sempre falo, estou exausta, quase rouca de falar, mas vamos repeti-las, tá? Faça, então, no primeiro lugar, saúde mental no seu cotidiano. Não tenha medo de falar. É falar sobre e falar de... Fala de você, fala dos seus sentimentos, legal. Pergunta dos sentimentos dos outros, nomeia sentimentos do seu filho. Eu acho que a gente, quando você falou isso, veio na minha cabeça, né, que eu acabei de levar meus filhos para a escola. E a primeira coisa é, tudo bem? Dormiu bem? Né? Você faz essa pergunta, mas isso que você falou já me impactou aqui, né? Eu também falar como que eu estou, né? Isso, fala como você está e levanta os olhos. Levanta teu olho e olha pro teu filho. Porque, assim, muitas vezes a gente pergunta, né? Chega em casa, oi, e aí, como é que foi seu dia? Mas você já pergunta, indo pro banheiro, tomar banho, fazer essas coisas. Fazer outra coisa. Antes do oi, e aí, como é que foi seu dia? Levanta os olhos e olha. Legal. Talvez a pergunta não seja como foi seu dia. Talvez a pergunta seja, nossa, você tá vermelhinho, você tomou sol? Peraí, você veio andando da escola? Nossa, peraí, o que foi? Tá com uma carinha meio tristinha? Ah, tá cantando? Que felicidade é essa? Divide comigo. E quando você fala, levanta seus olhos, né? Essa conexão, né? De olhar, de trocar o olhar. E o levantar seus olhos tira do seu umbigo, né? Do seu celular e olha para o outro. E fala de você também. Eu acho que a gente vive, principalmente após a pandemia, eu vou voltar nas outras regras, tá? Eu volto, peraí que eu volto. Vai indo, tá ótimo. Mas, especialmente durante a pandemia, uma situação de comparação muito grande entre as pessoas e de terem que ser melhores umas que as outras, de terem que ter sucesso. Não sei de onde veio esse ideal maldito do sucesso absoluto, né? Que faz pessoas se deprimirem com muito mais facilidade e desistirem e se boicotarem, enfim. Né? Que as pessoas não falam do que estão sentindo, né? Principalmente para os seus familiares, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, para os seus amigos, né? Não falam, nossa, tá difícil hoje. Hoje foi difícil levantar da cama, hoje estava num desânimo, hoje eu estou numa tristeza que eu nem sei porquê. Você precisa saber o porquê que você não está bem. Muitas vezes a gente não sabe. A grande maioria a gente não sabe. A gente não sabe, né? Fala os grandes problemas, os grandes leões que a gente mata durante o dia, óbvio que a gente está vendo, né? Sim. Então, se eu tenho uma conta atrasada, eu sei, ela está ali. Né? Quero saber aquelas que eu não sei. Mas fale das suas dificuldades. Não, eu não preciso sair todos os dias sorrindo. Essa coisa, né, desadaptativa do ter que sorrir sempre. Preciso. Fala de você. Né? Uma coisa que você tocou, e eu, né, poxa, eu adoro falar com você, porque quase que eu também fico assim, poxa, algumas coisas que eu falo, né, quando eu tô lá na minha palestra, quando eu tô fazendo alguma coisa, que eu fico às vezes na dúvida, né? Porque as pessoas reagem de maneiras diferentes. Mas hoje eu tenho ali, no momento, eu falo assim, por que hoje está tão difícil alguém levantar a mão e falar assim, ó, não entendi. Por que tá tão difícil alguém levantar a mão e falar assim, você pode me explicar de novo? Por gentileza. Né? Eles ficam quietinhos, né? Você pergunta, e aí, galera, entenderam? Tá tudo ok. Exato. Mas dá para ver nos olhos que tá confuso. Isso em uma palestra. Veja isso no seu grupo de amigos. Eu tenho amigos há décadas, né? E amigos entram nas regras da prevenção em saúde mental, tá? Já é uma regra ter amigos. Tem amigos há décadas. E a gente se conhece muito bem. E às vezes, quando chega algum colega novo, tem alguém novo na mesa, enfim, né, do restaurante, do bar, aí alguém começa a contar uma história, falar alguma coisa, usa um termo difícil e fala assim, você entende? Aí as pessoas, para, né? Você não está numa prova, você não está sendo avaliado, você está numa conversa de bar. Você não vai dizer que você não entendeu, que você não sabe. Não, me explica. E aí entra em outra regra, para se ter saúde mental. Curiosidade, cultive a sua curiosidade. A curiosidade é mágica para se fazer prevenção em saúde mental. Eu percebo, né, que a gente fica com curiosidade, mas
né? Eu tenho defendido essa tese, você me corrija se eu estiver errado. Como nós estamos ali com o smartphone na mão e tem um tal de Google, a pessoa não pergunta e a hora que dá uma brechinha, ela vai pesquisar sobre, né? Sim. Então, Sim. quando você deu o exemplo aí tá com amigos numa mesa de bar, às vezes a pessoa, já aconteceu comigo, a pessoa foi fazer uma viagem e falou o nome da cidade de outro país como se eu soubesse onde era. Né? Mas eu não sabia da que cidade que é, que país que era. E na hora eu perguntei, né? Tipo, mas onde é isso, né? Nem imagino. E a cara, assim, dos demais, como, pô, você não sabe onde é e tal. Mas é difícil, né? Você ter essa coragem de perguntar. E depois, no resto da conversa, eu confesso que eu também não perguntei mais. Tá vendo? Né? Porque eu acabei sendo julgado ali com os olhares, Isso, né? aí é que tá, né? Aí é que tá, uma coisa muito interessante, né? É a coragem, a humildade, né? Ninguém sabe tudo, né? Uhum. Só sei que Graças nada, a Deus, só sei que graças nada a sei. Deus. Quanto mais eu souber que eu nada sei, melhor eu vou estar, Sim. né? Mas a gente vive hoje, que eu estava dizendo da comparação, né? A gente vive um universo extremamente comparativo, que as pessoas se comparam demais. E a comparação é o passaporte para a infelicidade. Eu falo, você olhou para o quintal do vizinho, é porque você está inseguro com o seu. E se você está inseguro com o seu, você já vai perder a comparação. Essa nós merecemos repetir. Vamos lá, então. A comparação. É um passaporte direto para a infelicidade. Eu espero que todo mundo que esteja assistindo isso, ouvindo isso, anote, grave, faça uma tatuagem aqui no braço. Porque quando você vai se comparar com alguém, é porque você tá desconfiado de você. Sim. E você está inseguro. E é óbvio que se você se propôs a se comparar, você se propôs a competir. Perdeu. Já começa perdendo. Já começa perdendo, né? Mas aí, voltando. A gente vive um mundo que as pessoas precisam demais da validação do outro. Sim. Então, assim, mas veja bem, essa é uma questão desde o nosso nascimento. Posso explicar? Sim. Pode ir? Deve. Então tá. Vamos lá. Quando somos crianças, o bebê, ele precisa da atenção dos pais. E aí muitas pessoas me perguntam, Dani, mas todos os bebês precisam da atenção dos pais? Sim. Todos os bebês precisam da atenção dos pais, das figuras de carinho, de cuidado que vai prover. Não precisa ser necessariamente pai e mãe biológico, podem ser figuras paternas e maternas. Por quê? Porque isso é para sobrevivência. Uhum. Se o bebê não chama a atenção destes pais, ele não ganha comida, ele não é cuidado, ele sente frio, ele sente calor, ele sente dor. Então, num primeiro momento, isso é uma questão de sobrevivência. Chamar a atenção dos pais e ter a atenção dos pais. Com o desenvolvimento do ser humano, e junto com ele vai a mente humana, é incrível. Ela acompanha. Só para ficar indo colocando os pontos. Ela acompanha. Ela vai se desenvolvendo. O que acontece? A criança vai percebendo que ela não é tão vulnerável assim. Que agora ela pode ir buscando a sua sobrevivência. Ela está com fome, ela pode falar que quer comida, depois ela pode buscar a comida, ela pode se aquecer, ela pode fugir do fogo, ela pode ir se cuidando. Então, cada vez menos ela vai precisando do quê? Da validação dos pais. Num desenvolvimento belíssimo, perfeito e totalmente utópico da personalidade humana, este serzinho chegaria na idade adulta totalmente liberto da necessidade de validação paterna. Não é o que acontece, nem comigo, nem com você, nem com ninguém, tá bom? Não aconteceu comigo, não aconteceu, não acontece, tá? Mas o que acontece? Esse caminho, o adultecer, passando pelo período crítico da adolescência, incrível, mas crítico. O adultecer, o que é? Cada vez mais entender que eu não preciso mais da validação dos meus pais, tirá-los do pedestal. Eu não sou mais aquela criança desamparada, vulnerável. Eu aprendi muitas coisas na vida. E se eu não preciso mais da validação deles, eu não preciso mais da validação de ninguém. E se eu os tirei do pedestal, eu não colocarei mais ninguém. Então, eu não preciso da avaliação positiva, eu não preciso do olhar positivo e de, digamos, benevolência, assertividade do outro. Tá certo o que você diz, você é inteligente, olha, meus parabéns pelo que você fez. Não, quanto mais eu me liberto desta prisão, que é necessitar da validação dos outros,
mais eu me desenvolvo, mais eu tenho saúde mental, mais eu exercito a minha humildade, a minha curiosidade, meus momentinhos de alegria, de felicidade, de prazer, e vou tocar minha vida, assim como for. Mas não é tão cartesiano assim, Ângelo. Sim. Sabemos. Tem esses momentos que a gente fala que a adolescência rebelde, quem sabe é aquela pessoa que está querendo se libertar antes, né? Na verdade, na verdade, é o momento da... Interessante a sua pergunta. Mas a adolescência é o momento dessa libertação. Sim. Ó, durante o desenvolvimento do ser humano, existem grandes tarefas psíquicas e emocionais a serem cumpridas, tá? Qual é a grande tarefa da infância? Fazer o faz de conta. Certo. Brincar de faz de conta que eu sou Barbie, faz de conta que eu sou médica, faz de conta que eu sou mamãe, sou papai, enfim, brincar, o que está cada vez mais raro. Não vale brincar de videogame, claro que é importante lá ter suas horas de game e tal, mas não é só isso, não vale ser exclusivamente videogame, não vale ser exclusivamente tela. Tem que brincar de verdade, fazer o faz de conta. Usar a criatividade. Fazer o faz de conta, exatamente. Aí, quando a criança entra na adolescência, passando agora pelo período da pré-adolescência, obviamente, né? Quando ela entra na adolescência, existem 3 grandes tarefas na adolescência, por isso é um período tão delicado e requer tanta atenção, né? A principal, se eu pudesse citar delas, é a construção da identidade pessoal, que é o seguinte: o que eu sou, veja bem, o que eu penso que eu sou, o que os outros pensam que eu sou e o que eu penso que os outros pensam que eu sou. Tarefinha árdua. Ai, meu Deus. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu banco e o que eu não banco. Para conseguir realizar essa tarefa, o adolescente precisa se diferenciar dos pais. Então, vai ter um momento sim, de rebeldia e ele é saudável. Dentro, claro, de parâmetros. Não é sair quebrando a casa, quebrando o carro dos pais, batendo em pais, não é isso. Não é patológico, né? Mas dentro de limites ele vai se rebelar sim. Aí, para conseguir construir sua identidade pessoal. O Roger, do Traje a Rigor, que, salvo engano, é uma das pessoas do QI mais alto no nosso país, né? Não gosto de trabalhar com QI, nem com número de QI, não, mas é uma pessoa extremamente inteligente. E ele tem uma frase em uma música que passa batido para muitas pessoas, mas eu vou repetir, essa vale anotar também. Que ele diz assim: não vai dar, sim, não vai dar. Como é que eu vou crescer sem ter com quem me rebelar? Então, rebelar-se na adolescência faz parte do crescimento. As outras 2 atividades, tarefas da adolescência são a construção da identidade sexual, que está bem complicado para os nossos adolescentes, tá? Que é onde eu encontro prazer, onde eu não tenho prazer, o que eu quero, o que eu não quero. Está bem complicado com essa questão da sexualidade plástica. Não vou entrar nesse assunto, senão a gente não termina. Quiser convidar-me outro dia a falar. Já está convidado. Sobre isso, falaremos só sobre isso. Eu tenho certeza que aquilo que a gente combinou antes, né? A gente ia conversar de uma maneira muito leve, solta. A gente já foi para um caminho que a gente, né, não tinha combinado. E com certeza irão chover mensagens de pessoas que querem um pouco mais. Eu aqui fui para essa seara porque eu sou pai. E eu, né, vivendo, na hora que você tocou no assunto, falei, nossa, começou a me passar aqui os meus momentos com os meus filhos. E eu falei, cara, eu preciso perguntar. E a última tarefa é a construção da identidade profissional. Que também é uma tarefa árdua. Só que tem uma coisinha, só para finalizar esse assunto, que eu quero voltar ainda nas questões da saúde mental, que te traz saúde mental, que eu acho muito importante. Só para finalizar esse assunto, está acontecendo uma coisa muito triste com a nossa infância, com a infância das nossas crianças. A infância encolheu. Então, você pega hoje crianças de 9 anos que não querem mais serem chamadas de crianças. Elas são os pré-adolescentes. E a adolescência aumentou. Existem especialistas que já consideram que a adolescência vai até os 24 anos. Então, se ela vai dos 9 aos 24, pense no tamanho. Eu estava acompanhando a linha de raciocínio, eu estava concordando, né? Porque eu tenho lá um pré-adolescente e uma saindo da infância. Então, quer dizer que a infância diminuiu, encolheu, como você disse. Aqui as pessoas não brincam, as crianças não brincam, já vão para as telas. Só que, em contrapartida, a adolescência aumentou. Esticou. Vertiginosamente. Sério? Isso eu não tinha ouvido. Vertiginosamente. Qual que é o grande problema disso? Primeiro, pode ser chocante o que eu vou falar, mas vamos lá. Acho que chega uma hora na vida da gente que a gente... Nós estamos externalizando. A gente tem o direito, a gente conquista o direito de falar as coisas que a gente pensa, né? De uma maneira mais aberta.
Tudo que cresce, isso eu aprendi quando eu trabalhava no hospital. Tudo que cresce desenfreadamente é um tumor. Tudo que cresce desorganizadamente é um tumor. É forte, né? Então, assim, por que os nossos adolescentes estão tão doentes? Aí eu entro numa outra pergunta. Por que estão se matando tanto? Que é outra questão que me fazem muito. Por que vivemos uma epidemia de suicídio neste país? Né? E principalmente na América Latina. Nos Estados Unidos a coisa está um pouquinho diferente, que essa epidemia está mais acentuada, digamos assim. A curva parou de crescer nos últimos anos. Por quê? Porque, pensa bem, olha, se você constrói uma ponte daqui até Sertãozinho e uma ponte daqui até São Paulo, qual que tem mais chance de ter problemas? A mais longa. Obviamente, né? Então, se a adolescência, a gente pode pensar, aí salvo, né, as individualidades, enfim, dos 9 aos 24 anos. É muito tempo. O que pode acontecer? É muita coisa. Quanta instabilidade nesta passagem da infância para a idade adulta. Quanta instabilidade pode acontecer para chegar ao adultecer. Para chegar-se ao adultecer. E aí agora você me levou para um outro lugar. Já vou, depois a gente volta lá nas dicas, tá? Mas eu tenho falado muito isso, né? Porque como eu estou nas empresas e fazendo treinamento com os líderes, esses líderes que são ali da década de 70, e eles estão liderando esses jovens. Exato. Tá? Então, eles têm referido perguntas que às vezes eu fico ali meio desconcertado, porque são coisas novas que está acontecendo. Então, você me falando isso, eu já fui lá. Falei, caramba, esses jovens que a gente está tratando como adulto, que já está com diploma. E deveriam ser, né? Sim, e assim deveriam ser. Ele já entrou no mercado de trabalho, porque fez um curso técnico, né, uma faculdade, enfim, uma especialização. E esse líder da década de 70, alguns da década de 60 ainda, mas a grande maioria ali 70, 80, estão liderando esses jovens como adultos, que é o que deveria. Mas se você está me falando que dentro desse público eu tenho ali uma cadeia que ainda é adolescente até os 24, é um conflito bárbaro. Né? E é um conflito bárbaro. E assim, eu não concordo com essa situação. Eu acho que nós, profissionais da saúde mental, um dos nossos papéis... São vários, viu? A gente tem enfrentado muitos desafios. Mas um dos nossos papéis é esticar a infância de novo e colocar a adolescência no seu lugar. Sim. Eu não concordo com isso. Isso é desadaptativo, é patológico. Mas olha quando você diz do líder da década de 70 a 80 ou até 60, né, que agora está liderando essas pessoas, né, esses jovens. Pega lá, Ângelo, na década de 70, 75, o que estava acontecendo no Brasil? Abertura política, né, o final da ditadura. Né, década de 80, a abertura que deveria ser lenta, gradual e segura no nosso país. Então, esses líderes de hoje, eles vieram de uma história, né, infantil, de saírem de tudo é proibido, nada pode. Os pais criaram eles com tudo é proibido, nada pode, e de repente, agora pode tudo porque é proibido proibir. Então, estes líderes também têm dificuldades na colocação das regras, das normas, porque, peraí, proíbe, não proíbe. Vou ser duro, não vou ser duro. Vou ter a liderança pela sedução, pelo terrorismo. Não, jamais pelo terrorismo, né? Nem pela sedução, que horror. Mas, enfim, também são pessoas que têm dificuldades ali. Sim. E lidando com uma faixa etária que também apresenta suas instabilidades. É um grande desafio para quem trabalha em empresas hoje. Mas a liderança, o que, né, eu vejo ali, aparentemente, que a gente tem essa dificuldade ainda maior, é porque na nossa época, né, eu também sou da década de 70, né, então eu vivi tudo isso, a gente tinha que muito mais pôr a mão da massa para fazer. Né? Tinha que construir, tinha que fazer mais relacionamento para conquistar alguma coisa, tinha que pedir ajuda mais fácil. Hoje, né, com a tecnologia tão disponível, as pessoas se fecham mais. Né? Então, essa necessidade que nós temos, e a gente manteve isso de se relacionar, de estar toda hora conversando, fazendo o tal do network, né? Indo buscar um benchmark em outro lugar e tal. E esses jovens, eles precisam menos. E eles nasceram nessa época, nessa era tecnológica. Né? Então, se adaptar a isso
É um exercício aí gigantesco para esses novos líderes, né? É um desafio, mas é um desafio intrigante, como eu disse, a curiosidade, seja curioso em aprender e ser melhor. Então, é um desafio intrigante, porque ao passo que você muitas vezes não vai conseguir com alguns colaboradores e com algumas equipes, com outras você vai conseguir. E a sensação de sucesso, acho que é uma das plenitudes maiores da vida. Mas é de sucesso verdadeiro, não aquele sucesso que a gente tem que ter para postar nas redes sociais, não. Ou só para bater aquela meta do mês, né? É o sucesso pessoal, não é aquele que é reconhecido pelos outros. Falamos tanto aqui da validação externa que a gente não precisa. Então vamos lá. Primeiro passo para a gente renovar e conseguir a nossa saúde mental é esse autodiagnóstico, né? Se entender e... Olha para dentro, né? Olhar pra dentro. É aquilo que eu falei. Olha para dentro, não tenha medo de falar dos seus sentimentos, faça disso seu cotidiano. Coloque a saúde mental no seu dia a dia, fale sobre saúde mental, fale sobre seus sentimentos e questione, pergunte sobre os sentimentos das pessoas próximas que você ama, que convivem com você, né? Isso não adianta, não é aquele negócio, ai, não tem medo que o bicho sente, não tem nada a ver. Deixa sentir. Falar sobre saúde mental não vai prejudicar a sua saúde mental. Certo. Tá? É ao contrário. Pelo contrário, vai libertar. Não falar que vai, o problema. né? Faça isso no seu dia a dia, né? O segundo, quando você falou de seja curioso... Mantenha a sua curiosidade. A curiosidade é a energia de vida, a energia vital. E para você exercer a sua curiosidade, primeiro você tem que ser livre, você tem que ter se livrado um tantinho, pelo menos, dessa necessidade de validação externa das pessoas, né? Você poder perguntar, para você poder buscar. Sem medo do que vai acontecer. A hora que você falou do Google, né? A gente vai lá e dá um Google se você não sabe de alguma coisa numa conversa. Não adianta. Aí você vai falar, o Google tem muita coisa errada. Tem também, mas qual que é a questão? Você não vai saber a experiência do outro para te contar. Certo. O que te engrandece não é ele falar a cidade, como você disse, que essa cidade fica no norte da Itália. Não, o que te engrandece é ele dizer, olha, essa cidade fica no norte da Itália, é um calor, tem um clima tão envolvente. E quando eu fui lá, eu tomei um sorvete, conheci uma senhora que me contou essa história. É a experiência, né? Isso não está no Google. Não está, graças a Deus, ainda não. Só vai acessar isso se você... porque quando a gente pesquisa qualquer coisa, né? É a nossa interpretação. E quando a gente pesquisa algo que a gente nem faz ideia do que seja, é só uma informação. É só uma informação. Pronto. Agora, quando alguém, né, que viveu, que passou por lá, que conviveu, ele vai trazer não só a informação, mas o que ele passou, a experiência. E aí a gente entra na outra regra, relacionamentos. Relacionar-se verdadeiramente com pessoas. Isso traz saúde mental. Não vale os amigos virtuais. Aqui não vale, nunca valeu e vai continuar não valendo, né? Como eu disse, nada substitui. Você vê os olhos da pessoa brilhando, você sentir o cheiro dela, você vê a entonação da voz, a gesticulação. Nada vai substituir isso. Nunca, tá? Existem alguns estudos que falam que, inclusive, a quantidade de relacionamentos que você tem, veja bem, não é sair sendo amigo da galera, sendo amigo de todo mundo, não. Mas, assim, a quantidade de relacionamentos que você tem, se você cumprimenta as pessoas no seu trabalho, no supermercado, na sua vizinhança, isso melhora a sua longevidade, isso faz você viver mais, tá? Então, deixa eu só te interromper. E nisso, quando você fala de, né, olhar, sentir o cheiro, o gesto, tem aquela parada do tal do neurônio espelho, da identificação ou não? Da identificação. Identificação é um mecanismo defensivo do ego bastante importante, bastante usado por nós, principalmente o mundo, como eu disse, da comparação, né? Mas ele pode ser bastante positivo. O que é identificação? Identificação é quando eu vejo alguém falando alguma coisa, fazendo algo, e eu me identifico com essa pessoa. O que ela diz traz coisas dentro de mim. Eu estava aqui falando para você no começo da questão da adolescência, vai levar seu filho na escola, você assim, nossa, na hora... Veio meu filho, veio a minha escola, veio tudo. Isso é identificação. Certo. Isso te ajudou? Muito. Muito. Entendeu? Então, a identificação, ela pode nos ajudar muito. Agora, se você usa a identificação, por exemplo, você se identifica com alguma coisa que eu estou falando, e juntinho com isso, vem um ladinho ali da sua personalidade, que faz assim, mas você é péssimo, você é bem pior que isso, você nunca vai conseguir fazer isso. Porque seus filhos não conversam com você. Porque seus filhos acordam tudo de mau humor para ir na escola, nesse exemplo que tá falando, não adianta nada, o que aconteceu?
que a identificação te fez? Derrubou. Exato. E por que ela te derrubou? Porque tem questões dentro de você, depressivas, que te levam à comparação, que não estão resolvidas. Praticamente aquele lado negativo. Feridas que não foram cicatrizadas. que vão te fazer sofrer. Legal. Então, a identificação ela é um mecanismo bastante interessante. Crianças se utilizam muito dele quando se identificam com os pais. Depois elas vão romper com isso, mas quando se identificam com os pais. Adultos também, né? Bom, aí eu falei dos relacionamentos. Amigos fazem prevenção e saúde mental, nas regras, né? Então, senta com seus amigos de vez em quando, num bar, na frente de casa, chama na sua casa. Amigos fazem verdadeira prevenção e saúde mental. Dão trabalho também. Sim, dão. Porque amigos de verdade a gente ama e odeia ao mesmo tempo, tudo misturado, tudo junto e misturado. Mas fazem verdadeira prevenção em saúde mental. E aqui, quando eu falo de amigos, diferente do que eu disse sobre relacionamentos, que a quantidade de pessoas que você cumprimenta aumenta a sua longevidade, simplificando um estudo importante, mas amigos meus não precisam ser muitos, mas tem aquele que te manda um meme engraçado no meio do dia, que você morre de rir, aquele que você vê um meme e manda pra ele, é muito importante. Assim, é muito massa te ouvir falando, assim, e comigo vai passando muita coisa na cabeça. Quando a gente fala de relacionamento, existe pelo menos até agora, para mim existiu, agora já não vai existir mais, essa confusão, né, de entender o relacionamento e entender as amizades, né? Então, quando você fala em relacionamento, são as pessoas que você interage, né? Os relacionamentos, eles podem ser os relacionamentos interpessoais, superficiais ou profundos. Sim. E depende de você aprofundar um relacionamento que é superficial ou não, e um relacionamento que é mais profundo, você trazê-lo à tona de novo. Certo. Né? Converso muito isso com meus pacientes. Você não precisa romper necessariamente com uma pessoa. Você pode só trazê-la à superfície da sua vida. Não precisa mais deixá-la mergulhar fundo no seu universo. Traz pra cima. E quando você fala de amigos, é aquela coisa duradoura. Amigo é aquele negócio... Você não precisa avisar que vai. Não precisa ligar perguntando se você tá. Amigo é aquele negócio que você pode até ficar um tempo sem ver fisicamente, mas que você se lembra, que você manda coisas e que você se preocupa, que você defende até debaixo d'água. Vou contar só uma história rapidamente. Eu tenho um grande amigo na minha vida, meu melhor amigo. O nome dele é José Calil, né? E somos amigos há muitos anos. E outro dia a gente conversando, né? Toda quarta-feira é o nosso dia de tomarmos a nossa cerveja. São 2 cervejas que a gente toma na quarta-feira. E a gente vai a algum lugar que ninguém vê a gente, para ninguém ficar interrompendo a nossa conversa. Se bem que agora os outros amigos já sabem, então assim, não chegam mais muito perto, mas senão todo mundo interrompia a nossa conversa. A gente acaba conhecendo muita gente, né, nessa cidade, então aí toda quarta é o nosso dia de conversar. E esses dias a gente tava conversando e do nada eu fiz assim, sabe o que eu pensei agora? Sabe por que a nossa amizade funciona mesmo? Aí ele falou assim, por quê? O que foi? Porque eu fiz assim, sabia que nunca ninguém teve coragem de vir falar mal de você pra mim? Legal. Aí ele parou, pensou e falou assim, é verdade, nem de você pra mim. E as pessoas têm certeza que vocês se que um defende o outro. Respeitam, um defende o outro. Nunca. Eu falei, Zé, você sabe que nós somos imperfeitos totalmente, que todo mundo, algumas pessoas têm coisas pra dizerem da gente, né? Mas nunca disseram. Tem nome, né? E para outro. Chama lealdade, né? Lealdade. Nunca. Eu falo que a cola da raça humana é a lealdade. Lealdade cola as pessoas. E eu falo para ele, a gente tá em algum lugar, eu falo assim, se você entrar numa discussão errada, eu vou te defender. Até debaixo d'água. Depois em casa a gente vai conversar. Depois a gente briga. É isso aí. Bom, amigos. Que bom. Só para terminar, esporte de qualidade, esporte que te dê prazer. Encontre um esporte que te dê prazer na vida, uma alimentação equilibrada e lazer. Momentos genuínos de lazer. Férias. Momentos genuínos de lazer. Não, eu só falando, o pessoal questionou tanta Barbie, fizeram tanta polêmica. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a gente está tão carente de entretenimento. Quando te oferecem um entretenimento, ainda não fui assistir mais que ao que me parece é bom, porque se causou uma repercussão no mundo todo, ao que me parece é um bom entretenimento. Só vai dar risada. Só aproveita, não fica questionando feminismo, machismo.
Só aproveita, entrar na energia, põe rosa ou não, mas vai se divertir. Vivemos um mundo tão carente do bom entretenimento, do bom lazer. Quando aparece, você vai cheio do politicamente correto atrás dele, vira uma chatice, coloca em cima, pronto, não pode ser mais Você lazer. já foi com pré-julgamento, Não não, pode ser mais não vai lazer. acontecer, né? É. Tem que ir leve. Chato, né? Leve. O mundo ficou chato. Vou aproveitar esse gancho que eu vou ter mais um convidado, é o Du Soares, e nós vamos tocar nesse assunto da Barbie, mas no sentido da potência das redes sociais, da divulgação. Não vamos avaliar o filme, tá? Mas é um fenômeno, né? As coisas que tô têm doida pra acontecido assistir. nos últimos tempos aí com a potencialidade das mídias sociais, e o filme aí navegou numa super onda. E fazer o bom uso Exato. disso. Navegou numa super Não onda. adianta demonizar, é o bom uso, gente, é entretenimento. Isso Vamos aí. fazer o bom uso. Bem, o que é bom dura pouco. Foi incrível, adorei. Tenho tanta pergunta para fazer, mas não consegui. Então já sabe que teremos um novo episódio. Vamos marcar. Mas eu gostaria mesmo, assim, de te agradecer muito. Sei que seu tempo é corridaço. Depois você vai deixar aqui pra gente suas redes sociais. Que hora que a gente escuta na CBN. Tem sim, tudo toda isso aqui pra gente vai continuar. A galera já deve estar perguntando aí no chat. Toda Mas eu quero te perguntar, assim... Vai ser fácil, tá? A última pergunta, tá bom? Vai ser fácil, vai ser fácil. Esses líderes, né, que a gente tem tanto trazido, essa questão do amor, da empatia, do altruísmo, é esse o caminho? Acho que esse é o caminho do ser humano, na verdade. Sabe, Ângela, não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou te explicar. Quanto você quiser. Rapidamente, veja bem. Quando eu me formei, olha, vai longe, mas eu vou resumir. Vai lá. Não vai ficar chato, hein, gente? Vai ser rápido. Quando eu me formei, há 25 anos, diziam que o mal do século seria a depressão, o transtorno depressivo maior, que dizimaria 1/3 da população, como foi a peste negra, enfim. Nós tínhamos muito medo do paciente deprimido. Não foi isso que aconteceu, a indústria farmacêutica, ela se desenvolveu totalmente, virou-se para esse lado. Hoje nós temos medicações excelentes que prometem e cumprem efeito aí em 7 dias, isso é mágico, com orientação médica de um profissional competente, né, um psiquiatra, com a ajuda do psicólogo para fazer a psicoterapia, ok. Sempre um conjunto, uma força-tarefa. Isso. Depois, logo em seguida, a gente teve a onda do transtorno do pânico. Né? Na época chamava-se síndrome do pânico. A síndrome do pânico, transtorno do pânico, ninguém mais podia ter medo por aqui, que tudo isso seria pânico. As pessoas não falavam mais eu tenho medo, diziam eu tenho pânico. Aconteceu a mesma coisa que com a depressão, medicações efetivas, terapêutica efetiva, né? Comunidade científica se voltou a isso também, e hoje nós tratamos alguém com transtorno do pânico no consultório também sem muita dificuldade. Logo depois, nós tivemos a onda do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo. Quando o Roberto Carlos foi à capa da Veja dizendo que as superstições que ele tinha não eram superstições, eram toques. Né? E, nossa, eu lembro que eu trabalhava no hospital nessa época, foi o caos, porque ninguém mais queria arrumar gaveta, checar a medicação, porque senão ia ter toque. Da mesma forma, nossa terapêutica se desenvolveu e lidamos realmente com o toque. Logo em seguida, depois do toque, veio o TDAH em crianças, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que lidamos até hoje com isso, e ok, temos excelentes resultados. Veio o transtorno borderline. Opa, peraí, não, esse é o último. O transtorno bipolar, que antes a gente chamava de psicose maníaco-depressiva. Bipolar, todo mundo por aqui virou bipolar, né? Era só levantar a voz. Bipolar, ninguém sabia o que era. Eu odeio quem fala bipolar sem saber o que é. Mas enfim, passamos. Qual é o grande desafio nosso hoje em saúde mental? E quando você me perguntou dos líderes, eu digo dos seres humanos da mente humana. Os transtornos de personalidade. Por quê, Ângelo? Transtorno de personalidade, já diz, é um transtorno no jeito de ser. É um jeito de ser patológico. Qual indústria farmacêutica vai desenvolver uma medicação específica para se tratar jeito de ser? Não existe. É impossível. Jeito de ser patológico, a gente trata com psicoterapia intensiva. A gente trata com medicações para tratar sintomas, por exemplo, você entra com antidepressivo se a pessoa está mais entristecida, com ansiolítico se ela está mais ansiosa, não existe uma medicação específica. São pessoas que aderem pouquíssimo à psicoterapia, são pessoas que não
aprendem com seus erros. Tem muita resistência a buscarem ajuda psicológica. São pessoas que estão mais vulneráveis ao suicídio. E existem vários tipos de transtorno de personalidade. O que eu tenho mais visto após a pandemia, e é o que mais me assusta, e durante eu já falava isso, eu falava, olha o que vai vir, é o narcisismo. O nome é transtorno de personalidade narcisista, tá? Ou o narcisismo sem ser um transtorno. Então, quando você me disse do altruísmo, da capacidade de olhar para o outro, da generosidade, é abrir mão do narcisismo. As pessoas nunca estiveram tão voltadas. E tudo isso, né, vem rápido aqui para mim, volta um pouco também para o que está acontecendo nas redes sociais, né, que ali tudo tem que ser muito lindo, muito bom, né, tudo é de extremo sucesso, né, com muito dinheiro envolvido na grande maioria das vezes. Tem essa influência. Tem isso também, né, não é um fator único, mas existe isso também. Mas isso a gente pode chamar que é um fator de potencializador, isso. Sim, um grande potencializador, tá, né? Mas antes disso também tem fatores da pessoa, tem fatores históricos, por isso sociais, que algumas pessoas culturais são mais influenciadas e outras não. Exatamente. Tá. E aí nesse contexto, né, que agora, poxa, eu parei aqui para pensar novamente sobre toda essa evolução, mas nesse momento é um tipo de, a gente pode chamar de patologia? É uma patologia, está no DSM-5 e no CID-11. Tá, e esse tipo de patologia, a gente volta a pensar que as pessoas precisam se abrir mais, desde que a gente, como líder, também esteja mais exposto a ouvir, que a gente não ouça andando ou mexendo no celular, que a gente pare e fique atento à pessoa. Lembra do que eu falei? Levantar os olhos. E aí a gente começa a perceber que o grande momento dessa liderança que a gente está tentando desenvolver a todos os dias é, de fato, uma liderança que esteja mais atento ao outro. Exatamente. A si e ao outro. A si e ao outro. A si e ao outro. Se você não olhar para você jamais vai conseguir olhar para o outro. Acho que a gente pode falar um dia também sobre transtorno de personalidade, aliás, com urgência. Gostaria. Com muita urgência. Gostaria Faremos de explicar isso. Falaremos do borderline, do narcisista e do antissocial, os três principais, os que mais me preocupam. Já estamos feitos, então. Combinadíssimos. Já estamos com o contrato assinado. Combinadíssimos. Comigo hoje, Dani Zeotti, essa super psicóloga, e não só psicóloga, mas uma querida amiga que sempre que a gente... É só mandar um sinal de fumaça que ela vem rapidão. E hoje, com grande satisfação, quero agradecer a você, Dani, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade sempre por levantar os olhos para as pessoas que precisam. Obrigada. Por favor, deixa seus contatos, suas redes sociais para essa galera aí. Com certeza vai te inundar de perguntas. Fica preparada. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter-me aqui. Foi um grande prazer. O prazer foi todo nosso. Muito obrigada. Nossa. Eu acredito que o conhecimento de verdade é assim que funciona. Ele tem que ser realmente difundido e dividido, né? As pessoas estão ávidas para saber de saúde mental, informações diretas e de qualidade. Uhum. Então, isso que você proporcionou hoje, meus parabéns. Obrigado. Meus contatos. Bom, meu Instagram é Dani Zeotti. Zeotti é com um T só. Eu sou colunista da Rádio CBN. Minha coluna se chama CBN Comportamento. Vai ao ar todas as sextas-feiras, ao vivo, por volta das 15h05, 15h07 da tarde, legal, porque é ao vivo, onde a gente conversa em média aí 12, 15 minutos sobre saúde mental, pautas sobre comportamento. É isso, me encontrem lá, espero vocês na coluna. Quem quiser me chamar no Instagram, a vida é corrida, mas eu respondo. É isso aí. Mais um episódio, Líder por Amor, hoje saindo muito mais forte mentalmente. Dani Zeotti com a gente hoje. Obrigado.